Vamos falar então dos processos de independência na América espanhola e francesa. Francesa, eu vou falar mais especificamente do Haiti, que é um caso bastante comentado, bastante estudado, principalmente por alguns motivos que a gente vai ver ao longo da nossa aula, mas assim, primeiro que foi a primeira independência da América Latina, né? Em 1804, da América vai ser os Estados Unidos, em 1776, da América Latina, que a gente chama de América Latina, vai ser o Haiti em 1804, e não só isso, mas também a Revolução Haitiana, né, vai ter um significado muito importante, já que é uma revolução de pessoas negras, né? De negros e negras. Então, tudo isso vai contar nessa exceção, nessa diferença aí com relação ao Haiti. Bom, falando dos antecedentes, das influências, do que estava acontecendo. Uma coisa muito legal para você que vai fazer qualquer prova ou para você que queira entender a história, se a gente for analisar o século XIX na história, vai ser um século repleto de revoluções, repleto de mudanças, repleto de nascentes, né? E isso vale para o século XIX na América. O século XIX na América é o que se inicia de fato a formação aí dos países que a gente conhece hoje, das nações que a gente conhece hoje, voltadas para essa estrutura de independência. Então, quando a gente fala o século XIX na América, aí eu falo tanto a América Espanhola, quanto a América Portuguesa, quanto a América Francesa, etc. A gente deixa então essa nomenclatura colonial e passa a ter Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, México, Estados Unidos, né, que tem também o processo da América Inglesa. Então, o século XIX vai ser muito importante, né? Estados Unidos é um pouco antes, mas também aí vem nessa seara de influência, de acontecimentos do século XIX, também são importantes, até mesmo porque os Estados Unidos também tem a Guerra de Secessão, né? Mas vamos lá. Quais são essas influências? E aí, quando eu falo influências, a gente precisa entender acontecimentos e linhas de pensamento. E as linhas de pensamento têm muito em voga a lógica iluminista, né? O iluminismo, ele tem o seu auge no século XVIII, mas querendo ou não, toda essa estrutura iluminista questiona o chamado Antigo Regime. Se você não sabe o que é Antigo Regime, aqui tem vídeo no canal. E ainda essa semana vai sair outro vídeo no canal sobre o Antigo Regime, que a gente já fez live sobre isso, tá? Então, vai ser até um vídeo mais resumido ainda para vocês. Mas, basicamente, o Antigo Regime é a base da Europa Ocidental da Idade Moderna. Então, a estrutura absolutista, mercantilista, a sociedade de privilégios, de estamentos, muitas das vezes intolerância religiosa e perseguição religiosa, tudo isso envolve o Antigo Regime e o Iluminismo vai ser aquele que vai questionar esse Antigo Regime, né? Então, é um movimento filosófico, não é uniforme, não tem ideias únicas, mas muitos deles são questionadores a essa estrutura que já existia. Nós temos também a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, vão sim influenciar e muito a independência na América Espanhola. Ainda mais se a gente pensar que a independência dos Estados Unidos vai ser a primeira. Então, além de ser um processo que vai se livrar dessa estrutura colonial, é um processo republicano. E isso casa muito bem com o que vai acontecer na América Espanhola. Revolução Francesa, a gente falou na última aula. Se você não assistiu a última aula de Revolução Francesa, a nossa última live tá salva aqui no canal. Nós temos uma playlist de lives desse ano, então, se eu não me engano, é a 15ª, né, que a gente tá. Mas temos uma playlist aí completíssima com todas elas. Eu deixo tudo salvo e ainda tô cortando partes importantes para vocês revisarem depois com mais calma, tá? Então, nós temos todos esses movimentos aí. A Revolução Industrial, ela vai ser importante pela lógica não só econômica, mas também
pelo apoio que o continente americano vai receber da Inglaterra. Então, observe que os interesses ingleses se conectam muito com o advento da Revolução Industrial. Então, é importante a gente fazer essas conexões, porque os ingleses vão auxiliar a maior parte das independências, ok? E nós temos as guerras napoleônicas. E por que as guerras napoleônicas? E aí eu preciso muito que você tenha atenção agora. Porque o Napoleão, ele vai mexer bastante no século XIX. Ele vai mexer bastante com o século XIX no sentido de acontecimento. Ao mesmo tempo que ele promove e que ele bota para tremer, digamos assim, né, muitas das estruturas europeias, porque depois da Revolução Francesa, ele com as guerras napoleônicas e com essas questões todas, ele vai correr muito da Europa com muitas dessas ideias, mas ele acaba, muitas das vezes até sem querer, atingindo muito a América e dando, não dando, né, mas auxiliando no processo de independência, mesmo sem planejar. E aí eu falo tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. Porque quando a gente pensa na América Espanhola, o que vai acontecer? O Fernando VII, que era rei espanhol na época, ele vai ser retirado do trono graças às guerras napoleônicas. Então, as guerras napoleônicas, devido ao bloqueio continental, e aí aqui no canal também tem inúmeros vídeos sobre isso, mas basicamente ele vai tentar travar relações comerciais, principalmente quando envolvem os ingleses, e caso não tenha aí um acordo, ele invade. E ele vai invadir Portugal, vai invadir Espanha, vai invadir várias regiões. Quando ele invade a Espanha, ele tira Fernando VII e coloca o irmão dele. Se eu não me engano, o nome dele é José Bonaparte. Como rei. E quando ele faz isso, o que vai acontecer? Primeiro que aqui nas colônias, aqui eu falo, né, mas na América Espanhola, tá, gente? Então não é o Brasil que a gente tá falando hoje, mas nas colônias espanholas já existiam certos problemas e questões políticos. Porque quando a gente for ver a divisão aqui, ó, essa pirâmide aqui, de chapetones e crioulos, mestiços, indígenas, escravizados, que a gente estuda quando a gente estuda a colônia espanhola, quando a gente observa essa estrutura aqui, a gente entende que os chapetones, eles vão ter muito poder político. É eles que podem assumir os maiores cargos. Quem são os chapetones, Tati? Me lembra aí. Os chapetones são espanhóis. Então, necessariamente, a coroa vai controlar esses maiores cargos políticos, porque os crioulos, eles são descendentes de espanhóis. Então, nesse controle, nesse aspecto, o que vai envolver é uma disputa política. Os crioulos, inclusive, acabam ganhando cada vez mais destaque com relações econômicas, mas eles não conseguem cargos políticos. E eles vão começar a questionar isso, né? Lembrando das ideias questionadoras, do iluminismo, tudo isso faz parte. Ah, e um detalhe legal, que muita gente não sabe ou não se lembra, na América Espanhola, nas colônias, tinham universidades. Então, a galera estudava já, a galera tinha mais acesso. Infelizmente, no Brasil não tinha. Isso só vai começar a abrir curso superior no Brasil, e não universidade, mas curso superior, com a vinda da família real. Então, nós temos todo esse entrave aí. E aí, para quem tá perguntando, pô, Tati, mas você falou do Napoleão e Napoleão com a América Portuguesa. Bom, é só lembrar, né, que a vinda da família real para o Brasil, basicamente, é por causa do Napoleão. É a fuga com relação ao Napoleão. E essa fuga é que é o primeiro passo para a independência também. Então, ou trocando de rei lá na Espanha, ou fazendo o rei português fugir para o Brasil, Napoleão Bonaparte estava provocando aí, né, querendo ou não, processos de independência. Claro, gente, por favor, na história, assim como na sua vida, as coisas não funcionam por um motivo só.
Você não vai virar amanhã no boteco ou em algum lugar que você esteja e falar assim, porque o Napoleão que causou a independência do Brasil. Não é isso, tá? É toda uma estrutura, todo um processo que a gente tem que entender. Mas uma coisa é fato, ele provoca, ele tem uma participação nisso, combinado? Então nós temos aí essa desobediência dos crioulos, que já não estavam satisfeitos com essa ordem de chapetones, né, no poder político. E além de não estarem satisfeitos, também existe essa mudança de rei. E aí os crioulos viram e falam assim: esse rei não é meu, eu não vou obedecer a esse rei, né? Então, tanto isso. E também apoio da Inglaterra. Lembra do que eu disse? A Inglaterra tem interesse com relação a mercado. Quanto mais países abrirem os portos para a Inglaterra, melhor para ela. Então, elas têm sim interesse nessa independência na América Latina. Com certeza tem esse interesse. Tá? É isso que a gente precisa também observar. E aí, como eu já mostrei aqui para vocês, né, não são só questões externas desse processo de independência, mas também questões internas. E essas questões internas, a própria estrutura social nos mostra isso. Aqui essa pirâmide vocês estudam quando estudam as colônias na América Espanhola. E aí, como eu disse, os chapetones, que são os espanhóis, eles vão ter poder político muito maior, e isso os crioulos não vão aceitar. Então, aqui nós temos questões tanto internas quanto externas, o contexto, as influências, as ideias. Agora a gente vai entender a prática, como de fato funcionou esses processos de independência.